Olá, eu sou João Paulo Guimarães. Eu estou aqui para falar para vocês que o TSE não foi honesto com você quando ele divulgou as orientações sobre a urna eletrônica. E eu vou provar isso da seguinte forma. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver esse vídeo aqui, ó. Presidente do TSE explica sobre a segurança do voto. Esse vídeo tem mais de 15 minutos e aí ele faz uma explanação completa sobre o processo eleitoral. E vai até nos detalhes, fala do código-fonte, fala do log, entendeu? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e eu quero dividir isso com vocês e depois vocês vão entender por que eu estou dividindo isso com vocês. Vamos colocar aqui, ó. Quase 2 milhões de mesárias, mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral. Às 7... Tá, isso aí é nos 6 minutos e 46 segundos do vídeo. A hora que ele fala que a urna vai ser ligada dentro da sessão. Preste atenção. 7 horas da manhã, a urna é acionada. A única ligação externa que ela tem é com a tomada de eletricidade. Além disso, a urna possui uma bateria com capacidade para 10 horas de duração em caso de falta de luz. A urna, relembre-se, não é conectada à internet, portanto, não pode ser atacada remotamente. Ligada à urna, o presidente da sessão imprime um primeiro boletim, apelidado de zerésima. Este boletim é como um extrato bancário impresso e comprova que não há nenhum voto na urna. Tanto o presidente quanto o primeiro secretário da sessão e também os fiscais de partidos assinam o documento que é público. Esse é outro momento de auditoria. A comprovação de que não havia voto na urna eletrônica antes do início da votação. Às 8 horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. Opa! Ó, vocês perceberam o que ele falou? Que na maior parte dos casos o eleitor é identificado pela sua biometria. Na maior parte dos casos. Quer dizer que tem um caso em que o eleitor não é identificado pela biometria, mas ele não fala sobre isso, ele passa batido, ele só fala isso. Na maior... Vou repetir aqui, ó, vou voltar para vocês e vocês vão ver. Presta atenção. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Perceberam? Perceberam? Ele não explica por que a maioria dos casos a pessoa é identificada. E tem uma parte dos casos que a pessoa não é identificada. E ele não fala sobre isso por quê? Porque quando a pessoa não é identificada, quem libera o eleitor para votar é o mesário. Por quê? Porque o mesário tem acesso à entrada da urna. E isso não pode falar, porque se falar isso, vai falar que a urna é vulnerável. Por quê? Porque tem uma pessoa física dentro da zona eleitoral que tem acesso à urna e pode ir lá votar quantas vezes ela quiser, porque ela tem a chave de acesso à urna. Por isso que ele não entra no assunto. Vou repetir e preste atenção. Tanto o presidente quanto o primeiro secretário da sessão e também os fiscais de partidos assinam o documento que é público. Esse é outro momento de auditoria. A comprovação de que não havia voto na urna eletrônica antes do início da votação. Às 8 horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria,
isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Como assim? Como assim não existe jeito de votar? Você não explicou se na outra maioria, nos outros casos onde não é reconhecido a digital, alguém pode ir lá abrir a urna e votar. E isso aí pode acontecer. Então você mentiu, Barroso. Você mentiu, Barroso. E isso é muito sério. E não tem mais, e não é só isso mais não, hein? Vamos continuar vendo que tem mais aí para vocês. E vou chamar a atenção na hora que chegar. Vamos lá. Devidamente identificado, o eleitor dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Opa! Outra falha. Olha aí, olha o pulo do gato. Ele fala, às 5 horas da tarde encerra-se as votações. Puf, aí aparece uma chamadinha. Se houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e continua a sua votação. O que ele disse? Ele disse que a urna, a votação encerra às 5, mas a sessão encerra às 5, mas as votações não encerram às 5. Por quê? Porque o eleitor pegou a senha e ele pode votar. Tá, e que hora que encerra então, Barroso? Que hora que encerra? Às 8? Às 9? Às 10? Às 11? Meia-noite? Então fica lá o mesário com a urna, podendo votar quantas vezes quiser, porque ele tem a chave da urna, mas não tem hora para fechar, porque tem a senha. Vamos prestar atenção. Veja de novo como é que é sério isso. Vamos lá. Dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato registrando... Perceberam, gente? Depois do último voto... Tá bom, e esse último voto? Quem vai dar esse último voto? Se o homem que está lá para fechar a urna, se o mesário, ou quem é que seja, que ele não fala quem é que abre a urna para aquele que a digital não é reconhecida, votar, então ficou isso aí. E aí o que tem, gente? O que o pessoal entrou? O pessoal entrou no site do TSE e descobriram que depois das 5 horas foram feitas mais de 4 milhões de votação. Mais de 4 milhões de votação depois das 5 horas que foram encerradas as votações. Quem fez essas votações? Será que tinha uma fila enorme depois das 5 horas? Isso aí é uma pergunta. Agora, isso está no X da questão. Por quê? Porque agora o TSE tem que fornecer o código-fonte para explicar como é que foram feitos esses votos. E se isso estiver lá e fala que foi voto assim de 15 em 15 segundos, um voto atrás do outro, porque foi muitos votos em pouco tempo. E aí, vocês vão ter que explicar isso. Agora, o que aconteceu? Inverteu, tá certo? Antes, era vocês cobrando, prove que a urna é violável. Não. Agora, vocês vão ter que provar, o ônus da prova agora está com vocês, TSE. Vocês vão ter que provar que a urna é confiável, através da liberação do código-fonte, para ver se os boletins que vocês liberaram vão bater com esse código-fonte. Então, se vocês não liberarem o código-fonte, vocês vão estar assinando uma sentença de culpa. E é por isso que o Brasil está parado. É por isso que o pessoal está na porta dos quartéis. Eles querem o código-fonte. Agora,
não é o eleitor que tem que provar que a urna é confiável. É vocês que vão ter que provar. E aí exige-se transparência. Agora é hora de abrir o código-fonte para o pessoal ter certeza, tá certo? E ó, eu vou dizer para vocês, esse código-fonte não é de hoje que eles estão brigando por causa disso não, hein? O PSDB já vem tentando pegar esse código-fonte há várias eleições atrás. Não é a última eleição do Aécio, não. A outra eleição também que o Alckmin perdeu para Dilma, né? Também, eu acho que foi o Alckmin que perdeu para Dilma, né? Depois o Aécio, depois entrou o Alckmin de novo. Eu sei que o Alckmin está em 3 campanhas. Tá. Então, eu vou contar para vocês e vocês não vão acreditar. A Lava Jato nasceu por causa desse código-fonte que o PT não quis liberar. Tá bom? Eu sou capaz de jurar que aconteceu isso. Porque o pega para capar do PSDB para cima do PT foi por causa disso. Porque, olha, vocês não vão conseguir provar que essas eleições foram honestas. E aí partiu para cima. Então, agora, a responsabilidade é do TSE de provar que a urna é inviolável, demonstrando e abrindo o código-fonte para fazer a conferência, tá certo? Se não fizer isso, meu amigo, não passarão, entendeu? E é por isso que a turma está na rua. E o mundo inteiro já está sabendo disso. E vocês que votaram, que são eleitores do Lula aí, ó, não é para vocês ficar preocupados com isso, não. O que vocês têm que ficar preocupados é com a possibilidade do PT perder o seu registro e deixar de existir por causa disso. Entendeu? E o TSE está com o dele na reta. Vamos ver o que vai dar. E ó, compartilhe isso aí, viu? Porque eu acho que é muito bacana, isso aí todo mundo tem que saber. Um abraço.